Prezados e prezadas, bom dia. Hoje é 21 de junho de 2022. Meu nome é César Cantu. Vamos bater mais uma vez um papo informal e hoje sobre o tema preço dos combustíveis e do gás, ICMS, Bolsonaro e Lula, porque tudo está relacionado. Os brasileiros hoje estão conscientes de que o preço dos combustíveis e do gás neste governo Bolsonaro está mais do que o dobro em termos reais do que os preços praticados nos governos Lula e Dilma e os anteriores. Bolsonaro, num ano eleitoral, está tentando imputar ou conduzir a população a acreditar que é em função do imposto ICMS, que é um imposto estadual. Ele não faz referência de que os impostos federais, que também existem, podem interferir, mas só o estadual. E ele não esclarece uma dúvida da população. Os impostos sobre os combustíveis, mesmo o ICMS, sempre existiram. Existiram até no governo Lula e Dilma. E os preços eram bem menores. Ora, então não é o problema do imposto, do ICMS. E também ele não esclarece que, por exemplo, o imposto do gás de cozinha, do ICMS, foi reduzido. E não alterou e não sustou a elevação do preço do gás de cozinha. Se não pode ser o imposto, qual é o motivo do preço alto do combustível no governo Bolsonaro? Isso o Bolsonaro não quer dizer, porque seria desmoralizante para ele como presidente. Bolsonaro está adotando uma política de preço com paridade internacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que o preço do combustível que o brasileiro paga no Brasil deve ser o preço da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá e de outros países. Mas ele não esclarece o seguinte: o preço do combustível tem que ser o de lá. Mas o salário do brasileiro tem que ser o salário do brasileiro, não o salário do europeu, do americano, que é cerca de 5 vezes maior. E nós temos que pagar o preço do combustível aqui, o preço de lá, com o nosso salário e não com o salário de lá. Sórdido, não é? Mas por que o Bolsonaro aplica esse modelo paritário de preço? Porque é uma parte da política geral do Bolsonaro que nós vamos chamar de colonialismo. Bolsonaro quer transformar novamente o Brasil num país colonial. O que significa ser um país colonial do ponto de vista econômico? Significa ser um mero exportador de matéria-prima. Vamos ver se é isso que está acontecendo com os combustíveis. Pelo modelo do Bolsonaro, nós extraímos o nosso petróleo, colocamos no navio, transportamos para os Estados Unidos,
Os Estados Unidos refinam o petróleo, pega o combustível, põe no navio e traz para o Brasil vender para os brasileiros a preço internacional. Porque se não for preço internacional, for o preço que se praticava antes no Brasil, não há como fazer isso. E na hora em que nós mandamos o nosso petróleo para ser refinado lá, é lá que está sendo gerada a produção, o emprego, a renda e o desenvolvimento do país, dos Estados Unidos e não do Brasil. Entenderam? Essa política sórdida. Mas por que o Bolsonaro pratica o colonialismo? O colonialismo no mundo todo e durante o tempo todo se caracterizou como um regime de elite. A elite dos países que manufaturam as matérias-primas e dentro de cada país colonizado, a elite interna que se enriquece de forma desproporcional, lançando o povo, a grande maioria do povo, à miséria. Não há país colonizado no mundo em que não exista uma elite altamente enriquecida e um povo totalmente na miséria. Mas por que Bolsonaro faz isso? Bom, aí nós estamos entrando na natureza profunda do ser humano, de uma parcela do ser humano, que tem raízes genéticas, a influência do meio e outros aspectos de desvios psíquicos. Não vamos entrar nesse mérito. Uma coisa é certa: Bolsonaro está querendo impor ao Brasil ser um país colonial. Por isso é que eu repito, minha gente, a pátria, os brasileiros não poderão resistir mais 4 anos de Bolsonaro. Está em nossas mãos resolver isso esse ano. Um bom dia a todos.